Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Devocional do John. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje com um cenário mais diferente. Vim aqui perto de casa, onde é que as pessoas trazem os pets, as pessoas vêm correr, para fazer um vídeo, né? Com um visual diferente. O verão tá chegando, então vou tentar trazer um vídeo com visuais melhores, né? Que é uma coisa que eu sinto muita falta do Brasil, é o clima. Ah, John, mas eu gosto do frio. Vou falar para você não gosta do frio. Venha pra cá pra você ver que o frio, quando ele pega, ele pega. Então, se você gostar, você tem meu respeito, porque eu prefiro o verão. Opinião minha, ok? Vamos lá, sem mais delongas. O tema do vídeo você já viu aí. O único que não te abandona. O único que não te abandona. Quem é o único que não te abandona? Isso mesmo, Jesus. Vamos lá? Texto base que eu irei utilizar está lá em 2 Timóteo 4, 16 ao 18, que diz assim: Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Que texto, hein? Vamos lá, o contexto desse texto. Mais um texto de Paulo, né, que eu venho trazendo muito aqui. Afinal, Paulo escreveu quase o Novo Testamento inteiro. Então vocês vão sempre me ver trazendo, né, mensagens sobre ele. E Paulo ali estava preso. Paulo tinha sido julgado e abandonado por todos. E aqui ele está escrevendo para Timóteo, né, a segunda carta dele para Timóteo, que ele tinha como um filho. Sabe, essa carta muito admoestando Timóteo, dando conselhos que não serve somente para ele, serve para nós. Isso, tudo que está na Bíblia, para o nosso ensino foi escrito. Então, assim, muitos conselhos eu gosto muito, recomendo muito você ler 2 Timóteo, 1 Timóteo. E ali ele estava abandonado. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já passou por algum momento de abandono? Eu vou trazer aqui 4 tipos de abandono para você. E com certeza você já passou por um desses. Eu já passei. Como assim, John? Me dá exemplo desses aí. Primeiro, o abandono material. Como assim um abandono material, John? Tipo assim, um responsável não forneceu para você os recursos básicos para sobrevivência. Um pai que não te deu alimento, um pai que não te deu uma casa. Você já sofreu esse tipo de abandono? Um abandono afetivo, que é o mais comum. Uma falta de atenção, uma falta de cuidado, uma falta de carinho por parte dos responsáveis, causando em você tipo depressão, ansiedade, baixa autoestima. Isso aí é o que eu mais vejo. Um abandono intelectual, sabe? Falta de estímulo para o desenvolvimento intelectual. A pessoa falar assim, ó, você não vai conseguir, você não vai fazer, eu não vou pagar isso para você, não te dá o apoio, ele te limita, isso é o desenvolvimento profissional. E aí, tipo assim, aí você fica com um senso de inferioridade, com falta de confiança depois. Você já teve esse tipo? Eu conheço pessoas que já tiveram esse tipo de abandono. Ou até uma que é mais grave, que é o abandono institucional, que é um indivíduo, principalmente idosos, incapazes de cuidar de si mesmo, sabe? E abandonados sem os devidos cuidados, causando danos à saúde mental e física e até à morte. E no Brasil é um crime. Que triste, né? Abandono. Quando a gente fala abandono, quando a gente vê cenas de abandono, principalmente de animais, toca muito com a gente, de pessoas. Então, o abandono é um tema que eu não escuto falar muito e eu queria trazer muito para vocês esse tema, já tem bastante tempo. E aí, Paulo, no verso 16, ele tem misericórdia dos que o abandonam. Ele fala assim, ó, que isso não lhe seja posto em conta, que isso não lhe seja cobrado. Quem se lembra que disse essas palavras? Que isso não lhe seja imputado, que isso não lhe seja cobrado. Sim, Estevão, quando estava perto ali para ser apedrejado, Estevão fala para aqueles que o apedrejaram, fala para Deus, Deus, eles não sabem o que estão fazendo, não cobre isso deles. E principalmente Estevão pegou isso de quem? De Jesus. Quando eles estavam crucificando, sabe, maltratando Jesus ali, e Jesus ele perdoa, Jesus tem misericórdia. O que eu tiro disso? Nós temos que ter misericórdia daqueles que nos perdoou, naqueles que nos abandonou, naqueles que nos feriu. Temos que ter. John, é fácil falar e é fácil, mas na prática mesmo é difícil. Eu lembro até uma época eu estava na escola, e aí vocês vão até rir, mas não ri não, hein? Tinha um menino, né? Aí um menino na frente de todo mundo, meus amigos, dos meninos, das meninas, eu ali conversando, e pegou uma pedra de gelo, tacou na minha cabeça, puf! Minha cabeça ficou um galo desse tamanho e começou a rir. Eu tomei um ódio daquele menino, eu tomei uma raiva daquele menino ali no ensino médio todo. E depois, posteriormente,
Ele me adicionou no Insta e veio conversar comigo. E aquele trem comigo, tipo assim, esse cara me fez um mal, velho. Esse cara passou vergonha, eu sofri calado. Mas eu fui lá e expus pra ele, perdoei. Sabe? Não é fácil, não. Mas o perdão é pra você. É pra lavar sua alma. Recomendo demais. Mas doeu, tá? Mas vamos lá. E aí ele fala, apesar de todos não ter ido ao meu favor e me abandonar, o Senhor esteve ao meu lado. O Senhor estará do meu lado, o Senhor estará do seu lado. Sabe por quê? Porque apesar de todos te abandonar, de todos não ir ao seu favor, Deus está ao seu lado. Deus está ao meu lado e Deus estava ao lado de Paulo. E não só estava ao lado, ele revestiu o de força. Olha o que diz o texto. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Então o Senhor estava ao lado dele, que já era incrível, mas apesar disso, ele ainda deu forças a Paulo. Sabe? E eu lembro muito lá do texto de 1 Samuel 36, né? Sobre Davi, que eu recomendo muito você ler. É o meu personagem preferido da Bíblia, já falei aqui muitas vezes. Recomendo muito você ver também. É uma série que ele lançou agora, A Casa de Davi. No Prime Video. Tô fazendo propaganda, eles estão nem me pagando, mas é muito boa. E assim, lá em 1 Samuel 36 diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi estava passando por um momento ali atribulado, onde as pessoas queriam o apedrejar, mas Davi reanimou. Deus deu força a Davi. E Deus também estava dando força a Paulo ali. E eu penso muito nos momentos de maior fraqueza, Deus estará ao seu lado. Você sabe por quê? Revestindo de ânimo, revestindo de força. Você sabe por quê? Porque lá em Mateus 28:20 diz que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é promessa, irmão. Isso é promessa para mim, isso é promessa para você. Você não está sozinho, não. Seu marido te abandonou, sua mulher te abandonou, seus filhos te abandonaram, pessoas melhores amigos te abandonaram. Oh, Deus não te abandonou, não. Sabe? A Bíblia fala que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, porque Ele é o único que não nos abandona. Ele é o nosso melhor amigo, disparado. E aí, eu falo assim, olha, ele revestiu Paulo de ânimo, de força, estava ali com ele. Por quê? Paulo tinha um propósito. No verso 17 ele diz assim, para que através de mim a pregação fosse cumprida. Ele estava sendo usado ali. E o propósito dele não é revelado aqui não, o propósito dele é revelado lá atrás, em Atos 9:15, quando Ananias fala assim, Deus fala para Ananias, ó, vai lá na casa tal, impute as mãos sobre Saulo, e que ele já teve uma visão que você vai lá. Ananias fala assim, meu Deus, Saulo? O cara que matou tanta gente aqui, que fez tanto mal, você quer que eu vou lá? Olha o que Deus fala. Vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis. E aqui ele fala que ele estava levando para os gentios, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus mostra a Paulo, a Ananias, né? De Saulo, que depois virou Paulo, o propósito dele. E Paulo sofreu, viu? Mas Paulo estava ali. Igual aquele louvor, eu quero ser usado da maneira que te agrade. Da maneira que te agrade, não que nos agrade. Está pronto para ser usado? Está pronto? Esteja pronto, não vai ser fácil. Mas ali Paulo tinha convicção também. Porque no verso 18, Paulo fala, o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo ao seu reino celestial. Como assim? O Senhor me livrará. Ele já estava vendo lá na frente, porque ele já tinha sido liberto de outras ocasiões. E das que estariam por vir. Então isso é convicção em Deus. Olha, lembra das coisas que Deus já fez para você lá atrás? De tantos processos, de tantas lutas, de tantas doenças que Deus te curou, livramentos incontáveis, sabe? Porque é fácil a gente falar de livramento que a gente já viu, mas os livramentos que nós não vimos, que nós não vemos, o que aconteceu? Deus está cuidando de nós. Que a gente possa orar assim, Senhor, me use. Senhor, o Senhor já me livrou, o Senhor, e não só conosco, na Bíblia, já livrou o povo de Israel, que seu povo possa me livrar. Tantos exemplos. E no final ele diz assim, o princípio da adoração, que é o mais importante, da exaltação. Ele termina o versículo dizendo, a ele a glória para todo sempre, amém. Independente do que aconteceu, independente do que aconteceu,
do que iria acontecer com ele, que ele já sabia o final dele. A ele seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. Sabe, muitas das vezes a gente está tão assim, se sentindo abandonado, se sentindo triste. Esse vídeo é para você. Sabe que tem alguma causa também na justiça, ou com pessoas, ou pessoas te fizeram mal, pessoas te abandonaram. Deus está com você. Deus está comigo. E é muitas das vezes, até para mim, é difícil pensar, não, mas Deus está comigo. Me anima, Senhor. Me dá forças. E às vezes eu estou sem força também, eu sou ser humano. Mas Deus está comigo, Deus estava com Paulo, Deus estava com Estevão, inúmeras pessoas na Bíblia, Deus está com você também, porque nós somos filhos dele. E no final de tudo, irmão, por isso que eu falo, toda a minha vitória que eu consigo, sabe, mínima ou máxima, no final de tudo eu faço igual Paulo. A ele a glória para todos sempre, amém. Eu exalto o nome do Senhor, eu tenho isso aqui não é por causa de mim não, é por causa de Deus. Eu consegui isso aqui é por causa de Deus. Exalte o nome do Senhor, porque não tem nada melhor do que um coração grato. Deus gosta de um coração grato, apesar, sabe, quando estamos sendo espremidos ali, abandonados igual Paulo. A ele a glória para todos sempre, amém. É do jeito que ele quiser. É difícil orar assim, porque muitas das vezes nós queremos do nosso jeito, né? Tipo, tem que ser assim, assim e assim. Mas e se não for assim, assim, assim? Se for assim, assim, assim? É muito assim, né? Ele continua sendo Deus. A honra é dele. Você não está abandonado, sabe? Você não está abandonado. Pessoas podem te abandonar, já falei isso. Amigos, mãe, pai. Deus não te abandona. Deus não te abandona. Amém.